Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11h35, segunda-feira, 10 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje. Violência no Rio Grande do Sul. 2 pessoas foram assassinadas na zona sul de Porto Alegre no final de semana. Em Bento Gonçalves, na Serra, foram 3 assassinatos em 4 dias. E a própria polícia faz um apelo. O Estado tem que dar uma olhadinha para Bento, tem que ter um pouco mais de atenção. O que ocorre é a falta ainda de incrementos para a investigação. E apesar dos últimos casos, caiu o número de homicídios no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Os feminicídios, no entanto, aumentaram. Começou hoje a campanha de vacinação contra o sarampo para a faixa etária de 5 a 19 anos. A procura nos postos de saúde, no entanto, foi baixa nesta manhã. E ao vivo aqui no estúdio tem a previsão do tempo para a semana com a meteorologista Estael Cias. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção, atenção para esse flagrante de assalto a um motorista em Cachoeirinha. A Luciane Coleman, da redação, tem os detalhes. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, André. Pois é, as imagens mostram ali o momento em que o motorista chega, fica parado, né? Fica aguardando a passageira sair. A gente vê ela saindo de casa ali, fechando a porta, o portão. E aí, de repente, o motorista é abordado pelos 2 criminosos. Só que a passageira acaba entrando no veículo justamente que está sendo assaltado, né? E aí a gente vê que ela acaba ficando ali sentada no banco de trás, os assaltantes ficam intimidando, ameaçando ela até que ela sai, o motorista também sai e a dupla então acaba levando o veículo aí do motorista. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre este flagrante lá de Cachoeirinha que aconteceu na sexta-feira, né? Em plena luz do dia, André. Em plena luz do dia. E olha só, foram divulgadas as imagens de uma execução dentro do hospital em Carazinho. Aconteceu na sexta-feira, nós falamos sobre esse assunto, mas agora temos as imagens, né, Lu? Temos as imagens do flagrante, né? Esses 2 homens, eles entraram no Hospital de Caridade de Carazinho por volta das 9h15 da manhã, também, né? Durante a manhã, em plena luz do dia. Aí na recepção eles disseram que estavam indo visitar um familiar. E aí nessas imagens, então, a gente consegue ver os 2 suspeitos fugindo, né, por um dos corredores do hospital após executar um homem. Os 2 atiraram cerca de 5 vezes contra William Gabriel Severo, de 20 anos, que estava internado. A vítima possui vários antecedentes e, inclusive, estava internada depois de levar um tiro no rosto no outro sábado. Os criminosos fugiram em uma moto e, André, a produção acabou de confirmar com a polícia que já fez o pedido de prisão para esses 2 indivíduos, ou seja, eles já foram identificados. Sim. E já fizeram, então, o pedido de prisão desses 2 homens acusados, então, de matar este homem que estava internado no Hospital de Caridade de Carazinho. Vê só a ousadia deles, né? Agora, Lu, deixa eu só rapidamente te parabenizar em nome de todos os meus colegas, dos telespectadores do SBT, todos nós te acompanhamos e ficamos muito orgulhosos de te ver apresentando no sábado do SBT Brasil. Um beijo muito grande para ti e muito sucesso nessa etapa que a gente sabe que é um desafio bastante grande, né, Lu? É um desafio, né? Foi uma experiência maravilhosa, André. Você também, que já ocupou aquela bancada já 3 vezes e também já faz parte ali da escala dos fins de semana, sabe que é uma experiência maravilhosa estar perto não só do nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né? É verdade. E uma oportunidade que o SBT nos proporciona. Incrível. Parabéns, beijo grande, Obrigada. Lu. E olha só, você vai ver ainda hoje imagens deste acidente aí, ó, na região central do estado. Meu Deus do céu, um rolo compressor. As câmeras de segurança mostram o exato momento desta enorme máquina, muito pesada, né? Não é à toa que o nome é rolo compressor, né? Bateu no muro. Em seguida, a gente traz os detalhes. Olha ali aquela pessoa ali com a mão na cabeça, apavorada. É um rápido intervalo e eu já estou voltando em seguidinha. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Eu quero mostrar para vocês um acidente com 4 carros que provocou um grande congestionamento no acesso a Porto Alegre pela região da Fiergs. Agora de manhã, a lentidão se estendeu até a cidade de Cachoeirinha pela Avenida Flores da Cunha. Então foi um caos no trânsito e por isso a gente vai conversar com a Lu, porque ontem 2 pessoas morreram num acidente na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Não é mesmo, Lu? Aí a gente tem as imagens. Um acidente muito feio, né, André? Nossa. Que aconteceu lá na Avenida Gamal Abdel Nasser, no bairro Rubem Berta. 2 pessoas morreram nesse acidente. Segundo a polícia, o carro estava em alta velocidade. O motorista desse classe A acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um poste que a gente vê ali, inclusive ali que ficou
ficou caído, né? Um carro pequeno. Subiu ali no canteiro central e a polícia diz que o grupo estava voltando de uma festa, o que é muito comum, né? Alta velocidade, logo de manhã cedo. E aí o irmão do motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor e o estado dele é estável. Mas infelizmente 2 pessoas perderam a vida nesse acidente aí, André. Agora a gente vai mostrar um acidente que aconteceu em Santa Maria, um flagrante que um operador daquele rolo compactador, ele perdeu o controle. A gente falou sobre isso semana passada, mas não tinha a imagem, tá aí a imagem. Que imagem, por sinal, Nossa, né? É impressionante, porque ali a guarda municipal que fazia o bloqueio da rua, deveria estar sendo feito um recapeamento. Com Olha certeza. só a mão na cabeça daquela guarda ali, exatamente. Olha, saiu correndo, pegou na beira do carro e que batida e foi direto para o muro, numa das principais avenidas da cidade, Lu. Pois é, André, ele estava fazendo ali, esse operador estava trabalhando na recuperação asfáltica, né? Por isso, inclusive, a rua estava ali bloqueada por aquele carro, quando um defeito mecânico fez com que o operador perdesse o controle da máquina. E aí o que aconteceu? Ele saiu totalmente fora de controle em direção àquele imóvel que está lá na esquina, bateu então contra o muro. Com forte impacto, um poste de concreto ali e uma parada de ônibus também ficaram ali destruídos. Essa cena aconteceu na última quinta-feira, lá em Santa Maria. Uma jovem acabou sendo atingida pelo poste e aí ela teve 2 fraturas na região da bacia. Ela foi imediatamente atendida no pronto atendimento ali do bairro Patronato e encaminhada depois ao Hospital Universitário de Santa Maria. Mas como ela não precisou de cirurgia, ela teve alta no dia seguinte, ou seja, na sexta. Mas olha só o poste caído. Que batida. Agora, muro destruído. Lu, estava olhando aqui a imagem, eu vou pedir para o Richard voltar, porque olha só, tem um carro e uma moto que se livraram por pouco. Aí o momento que a máquina bate no carro, aí vai aparecer na esquina, vai aparecer em seguida um carro, olha ali, ó. Estaria aparecendo aqui, assim no cantinho o carro, ó. E a gente vê ali aqui, que ó. tem uma... Em seguida a moto. Olha... Levanta uma nuvem também de fumaça lá atrás, ó. Ah, sim, porque derrubou ali o muro, levantou uma poeirama. Tudo, né? E ali dentro tinha gente fazendo exercícios. Mais adiante a gente consegue ver, dentro desse muro, eu não sei se é um muro de algum colégio, de alguma escola, alguma praça, parece que sim. Parece ser algum centro de atividades, exatamente. Né? Agora adiante a gente vai conseguir olhar a imagem que tinha gente lá dentro, parece que jogando futebol, fazendo exercício. Na imagem seguinte Na que imagem vem, ali da destruição, exatamente. Né? Olha o susto ali dos guardas quando veio aquele rolo compressor. Ela não acredita o que está acontecendo. Né? Olha ali, ó. Para aí a imagem um pouquinho, ó. Para aí a imagem, olha ali, ó. Tá o pessoal aqui, ó. O pessoal jogando futebol aqui, ó. Tu imagina se essa máquina vai muro adentro. Quer dizer, podia ter acontecido uma tragédia. Que susto enorme. O operador não se machucou também, né? Não se machucou. Não. Eu acho que esse acidente, ele foi no mesmo dia que aconteceu aquele do caminhão, aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Aquele caminhão que não conseguiu vencer a subida e foi de ré e amassou, né? Empurrou pelo menos 11 veículos, 12 incluindo esse grande caminhão, e tinha um caminhãozinho menor atrás. Foi no mesmo dia, a gente até mostrou essa... Se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. Foi na sexta-feira, né? Foi ali entre quinta Mas igual a gente noticiou também esse acidente na sexta-feira. Exatamente. Agora, é assustador o que aconteceu, porque, olha, um veículo desse perdeu o freio, imagina, o peso que tem. É um rolo compressor, né, André? Um peso absurdo. Por olha, sorte, ele bate nesse caminho. carro, ele bate nessa caminhonete, que não é uma caminhonete leve, né? Ele bate assim, ó, como se fosse uma folha de papel. Se tivesse batido mais no meio, era provável de ter virado, inclusive, essa caminhonete. Com certeza. Olha ali, aí o carro atravessa, o guarda desesperado ali com a mão, chegou a botar a mão na cabeça, tipo, vai dar um barulho. E a reação, tu não sabe, pode daqui a pouco achar que vai explodir, né? A reação dele foi botar a mão na cabeça, nos ouvidos, e aí depois a guarda ali, a senhora que botou a mão não acreditando, né? Botou a mão na cabeça não acreditando no que via. E os dois também poderiam ter sido atropelados. Com certeza. Provavelmente, se esta avenida, essa rua, esse trecho estava bloqueado, essa máquina estava trabalhando ali. Então, para não bater no carro e atropelar os dois, a alternativa desse operador de máquina foi atravessar a rua. E olha a sorte de não ter ninguém. Olha ali, ó. Ele pega, tanto é que pegou na ponta do carro, e em seguida aparece, então, quer dizer, foi questão de segundos, um veículo e mais o motociclista, que quer dizer, também todo mundo escapou ali por muito pouco. Essa jovem, essa pessoa que ficou ferida por causa do poste. Agora, que susto
E que perigo. O que aconteceu com a máquina, isso aí a gente não sabe, em termos de uma perder falha o controle. mecânica, a gente né? não sabe que defeito teria sido esse, né? E foi direto no muro, tanto é que tu observasse bem a poeira que levanta ali. Nossa, que susto. Incrível. Deve ter sido Incrível muito essa feio. imagem para quem está ligando a televisão agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Estamos mostrando imagens de um acidente, um flagrante que aconteceu em Santa Maria, na região central do estado. Numa das avenidas mais movimentadas, estava bloqueada por causa de uma obra de recapeamento e o rolo compressor, simplesmente, o operador, perdeu o controle dele, ficou sem freio, a informação que a gente obteve, e foi direto, bateu ali na parte traseira dessa caminhonete, atingido em seguida um muro. Muito bem, obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E olha só, na semana passada a gente mostrou uma cena da reação a um assalto em Canoas, aqui na região metropolitana. Tudo gravado por câmeras de segurança. A vítima levou um tiro. Ainda bem que teve alta do hospital ontem e a gente vai olhar os detalhes na reportagem agora. A câmera de segurança mostra o momento em que Simone Grink chega em casa no final da tarde de terça-feira, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Um homem armado se aproxima e pede a chave do carro da contadora de 47 anos. Ela reage. Durante a luta, o assaltante atira em Simone, entra no carro e foge. A contadora dá alguns passos e cai na calçada. Familiares disseram que o tiro fraturou costelas e atingiu um dos pulmões. Simone está internada em estado estável no hospital de pronto-socorro da cidade. Oi, meus amores, vamos comer churrasco ou sushi, tá? Mãe ama vocês. A gente às vezes acha que é meio imune a essas coisas. E quando acontece com uma pessoa muito próxima, a gente vê que realmente a violência está presente. A avenida onde aconteceu o crime fica em um bairro próximo ao centro e tem baixos índices de criminalidade. Segundo a Polícia Militar, mesmo que pareça possível dominar o assaltante, ele pode ter comparsas. Por isso, a orientação é nunca reagir. A gente também pede para as pessoas, quando for sair do veículo, quando for entrar no veículo, dar uma olhada no perímetro, se não tem pessoas próximas, paradas, né? Em atitude suspeita, né? Então, de repente, não para o veículo, dá uma outra volta. Segundo a PM, apesar do caso envolvendo a contadora, em janeiro de 2020, o número de carros roubados em Canoas caiu de 70 para 52 na comparação com o mesmo período do ano passado. 50% desses veículos que são roubados, eles são recuperados, né? Então, não tem por que essa pessoa tentar reagir a um assalto, né? Até porque, assim, é difícil combater, infelizmente, o roubo de carros. Todos lembram que se tem roubo de carros é porque tem quem compre, seja o carro inteiro ou peças. Quer dizer, é muito difícil a gente conseguir combater esse crime. Agora, uma coisa que os psicólogos dizem, os especialistas dizem, é muito importante nós, cidadãos, estarmos preparados para situações como essa. Estarmos preparados, como, por exemplo, um assalto. Porque a gente se preparando, se isso de fato acontecer, claro que a gente não quer que aconteça, mas isso é importante a gente saber como vai reagir, né? Essa senhora, por exemplo, se ela pudesse pensar duas vezes, eu tenho certeza que ela não teria reagido. Por mais que o assaltante possa ser pequenininho, por mais que que ele não esteja usando uma arma, ele pode até não estar usando uma arma, mas um comparsa pode estar usando. Então vejam só, e ela entrou em luta corporal e 4 tiros, eu vi hoje de manhã, 4 tiros falharam. Imagine, 4 falharam. Ela levou um, acertou no peito, perfurou o pulmão, quebrou uma costela. Poderia ter sido muito mais grave. Agora observem, isso aconteceu de dia, não foi nem à noite. E nós falamos há pouco de um caso de um motorista de aplicativo que também foi assaltado durante o dia. Então, como sempre a gente diz, não há nem horário, nem local. Precisamos estar sempre atentos. Por mais difícil que seja, a gente anda na rua assim, não é verdade? Vem a câmera aqui para mim. A gente tem que andar na rua assim, se cuidando o tempo inteiro. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Que bom que ela se recuperou. Aquela ainda com tiro se levantou, mas ela chega nesse ponto aqui, imediatamente ela cai. Outra coisa, ela teve muita sorte, sabe por quê? Junto ali, na mesma rua, estava estacionando um atendente do SAMU. E ele correu até ela e começou a fazer os primeiros atendimentos. E aí, então, logo a população se mobilizou, o SAMU foi lá em 6 minutos e conseguiu levar essa mulher para o hospital. Ou seja, já teve muita sorte. Que isto sirva, de um alerta a todos nós. Lembra que eu falei há pouquinho de um ataque, de um assalto ao motorista de aplicativo? Inclusive, a passageira não sabia o que fazer, entrou no carro
Durante o assalto, ela entrou no carro. Mas aí ela ia reagir de que jeito? Teria ficado do lado, saído correndo, também é um perigo. A gente não sabe o que aconteceu, se eles orientaram que ela entrasse. Vamos mostrar aí a imagem. Vamos mostrar aí a imagem, né, desse ataque aí. A Luciane Coman tem outras informações desse ataque. Olha ali, é o momento que ela sai da porta ali de casa e entra correndo no carro, Lu. Pois é, André, esse flagrante aconteceu na rua Nildo Schutz, no bairro Moradas do Bosque, lá em Cachoeirinha, e a câmera mostra exatamente a passageira saindo de casa, né? Daqui a pouco a gente já vai ter a imagem novamente. Ela está saindo de casa, porque ela estava esperando ali o aplicativo. De dia. E é aquela situação, o motorista chega e fica aguardando, né? Muitos motoristas, inclusive, ficam com medo. Ó, ele chega, fica aguardando, ela vai saindo de casa, vai ali, tranca o portão, e aí um dos assaltantes já está saindo, ó, ele já está passando, e já fica de olho, ó, tem um motorista parado, e ali... o outro está lá no outro lado da rua. Não, e o assaltante ali, o da esquerda, bem disfarçado ali, com roupa de fim de semana. Não é comigo, exatamente. Caminhando, exatamente, o comparsa do outro lado. Vejam que eles até ficam se comunicando com olhares, enquanto que um está de um lado e o outro, né, tá do outro lado da rua. E a gente vê que a mulher, claro, a gente não sabe se eles ameaçaram, se eles mandaram ela entrar no veículo, mas foi muito estranho, porque ela correu exatamente para entrar dentro do veículo, né, André? E aí a gente vê depois que eles tentam tirar ela e começam a ameaçar, mas ela entra de bolsa e sai sem bolsa, ou seja, eles levaram o carro e também a bolsa com os pertences da vítima. Agora, uma informação é que esse carro, esse Gol Prata, ele foi localizado em seguida ali nas proximidades do bairro Moradas do Bosque, ali em Cachoeirinha, depois desse assalto ali pela polícia. Olha ali, ó, vejam só como as coisas acontecem. Ela saindo de casa com a bolsa, chaveando, quando ela se virou, aí ela se depara com o assalto. É o momento que ela entra no carro, ela até forçou para entrar. E eu não sei, Lu, a gente observando, eu acho que ela até reagiu, a impressão que eu tenho, que ela tentou resistir a ficarem com a bolsa. Exatamente, eu tenho essa impressão porque eles entram ali, e ela demora um bom tempo ali para sair do carro, né? Olha ali, ó. Ó, ela tenta puxar alguma coisa. Vejam só o perigo. E a impressão que tem é que ela tenta fugir ou se abrigar dentro do veículo justamente que está sendo assaltada. A gente não sabe se eles mandaram, se eles ordenaram isso, mas... Ou se ela imaginou que o próprio motorista arrancaria. Exato, né? A gente não sabe, a gente não tem maiores detalhes, mas é a impressão que se tem, né? Isso aconteceu, repetindo, aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana, por volta de 1 da tarde, né? Pois em plena luz do dia, né? Aquele horário que a gente jamais imagina que vai acontecer uma coisa dessas. Vamos botar na imagem anterior, bem no início, para ver os dois caminhando como se nada estivesse acontecendo e eles, ó, de olho um no outro. Olha aí, ó, o carro do aplicativo para, né? Aí a Aqueles senhora... minutos ali que fica só aguardando o passageiro. Ó, ele sai caminhando como se nada estivesse acontecendo, só de olho para o lado, olha aí, ó. Aí ele fazendo sinal um para o outro. Ó, o segundo já deu uma olhadinha. Já botou a mão na cintura e tirou o revólver. E já foi no motorista. O motorista não abriu a porta, olha ali, mas aí eles ameaçaram. Agiu certo, né? Agora, os carros, esses roubados, muitas vezes são usados para cometer crimes, né? Para outros assaltos. E às vezes para desmanche. Neste caso... parece que foi usado para cometer outros crimes. Porque muitos desses roubos são por encomenda. O modelo tal, ano tal, porque eles querem determinada peça, querem, né, determinado... E nunca mais aparecem, né, André? Como? Nunca mais aparecem, são roubados e nunca vão para mais... desmanche. Exato. Ou então são usados em crimes. Esse aí provavelmente foi usado, né, em algum crime. Agora, vejam só, para cometer 1, 2 crimes, eles fazem esses assaltos, esses ataques que podem... né, terminar numa tragédia. Por isso, poderia ter acontecido aí. Tem que ter muita atenção, né, André, na hora que a gente está saindo de casa para pegar um aplicativo e o próprio motorista também fica antenado, tá vendo alguém, dá uma volta na quadra. Eu acho que, infelizmente, hoje em dia a gente precisa ter cuidado redobrado, né, nessas situações para evitar assaltos, porque essa é a nossa realidade. A gente mostrou há um tempo atrás um flagrante de um menino caminhando e que também foi assaltado, né? E foi nesse mesmo bairro, quer dizer, esse bairro aí de Cachoeirinha... Moradas do Bosque. Moradas do Bosque. Moradas do Bosque. Bom, não existe hoje lugar, né? Tem uns mais, outros menos violentos, mas de um modo geral, né? Não tem nem mais horário. Quer dizer, quando é que acontecia? Eu sou do tempo do... assalto de dia era muito difícil. De noite a gente tinha que cuidar. Cuidado de noite quando sair de casa, tem que abrir o olho.
não é mais assim, não é mais assim. E a gente tem que, aquilo que eu falei, a gente sai hoje, é ou não é verdade? Hein? É ou não é verdade? A gente sai, né, Lu? Assim, ó, controlando. Eu sou neurótica com isso, André, não sei você, mas eu adotei alguns hábitos. Mas aconteceu comigo ontem. Eu saí da porta para ir pro carro e vieram 2 pessoas, eu disfarcei e voltei. É constrangedor, mas do jeito que as coisas andam. E eu vi que eles também se assustaram. Então a coisa é assim, a gente se assusta com o outro e o outro se assusta com a gente. Chega a ser engraçado, mas é muito triste. Isso é muito triste. E esse momento que os motoristas chegam, né, André, eles dizem que é sempre o de maior temor, que é aqueles que eles chegam e ficam aqueles minutos, segundos, aguardando o passageiro sair. Não, eles assim, acabam virando uma isca muito fácil. Né? Não, e tem pessoas que se aproximam do carro, muitos pedintes, que a gente não vê de onde é que saem. Quando a gente se dá conta, eles estão do lado e tu dá um pulo. Né? Às vezes a gente concentrado no que tem que fazer, no que tem que pegar dentro do carro. Olha, é difícil. Eu não abro a janela. E falar em assalto, olha só o que aconteceu aqui no Paraná com um ônibus aqui do Rio Grande do Sul. Um ônibus de excursão de Uruguaiana foi assaltado na cidade de Tijucas. Fica ali bem na divisa Paraná e Santa Catarina. O ônibus estava indo para São Paulo, Lu. Pois é, André, olha, 29 passageiros estavam a bordo, o caso aconteceu no início da tarde desse domingo, e aí ele estava trafegando ali pela BR-376 quando foi abordado por ocupantes de um Focus cinza, que chegaram já atirando, deram rajadas ali contra o ônibus para ele parar. O teto e o para-brisa do ônibus foram atingidos pelos tiros, aí o motorista parou. 3 homens entraram com muita violência, eles estavam armados com pistolas, fuzis, roubaram dinheiro dos passageiros. Não é a primeira vez. Estavam com muita violência, inclusive 3 passageiros ficaram feridos com coronhadas, viu, André? Não, e eles foram extremamente violentos, entraram, deram um tiro para cima, eram 3 que já pararam dando tiro de metralhadora. Já chegaram avisando qual era o objetivo deles. Agora, assim, ó, se é um trecho, Lu, que é um trecho perigoso, que é comum acontecer, que é nessa cidade do Paraná, e não me lembro o nome agora, se tu puder me ajudar, dá uma olhadinha. Essa cidade aí, que fica aí bem na divisa Paraná e Santa Catarina, é muito comum acontecer ataques como esse. Né? E se sabe que ali, né, se tem esse risco, daqui a pouco tem que se tomar uma medida, porque muitos ônibus de turismo passam por ali, por essa região aí, que é um corredor, principalmente quem vai fazer compras lá em São Paulo. E tem muito ônibus que sai do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, porque tem grupos, muitos comerciantes, principalmente comerciantes, que vão comprar roupas. E é claro que eles estão levando dinheiro. E nesse muito trecho... dinheiro, né, André? Foi na cidade ali de Tijucas mesmo, viu? Eu confirmei aqui. Tijucas, né? É Tijucas, Tijucas na região de Tijucas mesmo. Exato. Então, assim, daqui a pouco tem que fazer um reforço policial ou se mudar a rota, né, Lu? Daqui a pouco tem que fazer uma mudança de rota. São rotas visadas pelos assaltantes, né? Assim como de quem vem do Paraguai, assim como quem vai para São Paulo, há rotas fixas desse pessoal que vai fazer compras e que leva muito dinheiro, né? Ah, leva. Ó, esses grupos, muitos lojistas, né, aproveitam a 25 de março, né? Sim, mas também tem outros bairros onde eles compram, né, muitas roupas e mercadorias a preços mais baixos. E vão levando dinheiro, e levam dinheiro vivo. Então, ônibus, às vezes, de excursão também é muito comum acontecer. Nós mostramos há pouquinho tempo, deixa eu só puxar aqui na minha memória, foi eu acho que em São Paulo também, um grupo aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que sim. Um ônibus do interior. Mas seguido a gente noticia aqui, André, o mais recente também, era um grupo que estava indo fazer compras. Houve um outro também, se eu não me engano, na região noroeste, algum pessoal que estava indo lá para a região também de Foz do Iguaçu. E inclusive tem ônibus que são atacados agora e que tem muitos que viajam até com segurança própria. Né? Essas empresas que fazem segurança com escolta, eles vão junto. Mas, em muitos casos, os criminosos, Lu, eles têm muito mais, né? As armas muito mais pesadas que a própria equipe Bom, até aqui a própria polícia, são armas que não poderiam nem estar usando. Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre 2 pessoas que morreram assassinadas na Zona Sul aqui de Porto Alegre neste final de semana. A Lu tem os detalhes. Olha, chega final de semana, infelizmente, o número de tragédias, de homicídios é uma coisa assustadora, Lu. Pois é, foi um fim de semana bem violento, viu, André? Na estrada do Rincão, um homem de 27 anos foi encontrado morto na manhã de domingo. Segundo a polícia, ele foi retirado de dentro de casa, onde ele estava com a prima. A hipótese é de que a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas, só para variar um pouco, né?
né? Também na Zona Sul, mas mais para o extremo ali da Zona Sul, no Lami, um homem de 56 anos foi morto a facadas do lado de fora de casa, também na manhã de domingo. Foi uma manhã de domingo aí bem violenta, bem tensa aqui na capital. A mãe, de 94 anos, estava dentro da casa na hora do crime, que aconteceu então quase que ali na mesma hora que o outro ali na Estrada do Rincão. E olha só, André, os dados de segurança pública foram divulgados hoje, agora, do início do ano, pelo governo do estado, e aí eles mostram que foram 21 casos de homicídio em janeiro deste ano, só em Porto Alegre. Claro que esses casos ainda não estão contabilizados, porque já são fevereiro, né? Bom, esse número já é 50% menor do que o do mesmo mês do ano passado, do que janeiro de 2019, quando foram 40. Olha só, o número de homicídios foram de 135 em todo o estado, em janeiro do ano passado. Espera aí só um pouquinho, 135 pessoas. Esse ano, em janeiro de 2020, 135 pessoas perderam a vida. Mas olha, em janeiro. Faz uma conta rápida aí, dá mais de 4 pessoas mortas por dia, né? Eu não sou muito boa de matemática. É isso aí. É isso, né? Mas que bárbaro. E no ano passado foram mais de 200 ocorrências, André. Ou seja, a gente tem que comemorar essa redução, apesar de ainda ser alarmante o número, né? Agora, Lu, eu vou dizer uma coisa, eu estou muito curioso, ali na região do Vale dos Sinos, eles estão implementando algumas cidades como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, eles chamam o eletrônico, não é a fiscalização. Cercamento eletrônico. Cercamento eletrônico. E a gente tem também aqui em Porto Alegre, já está acontecendo, né? Inclusive, desculpa te interromper, André, mas é que eu me lembrei que às vezes rolam fake news de pessoas dizendo que a prefeitura está escondendo os pardais atrás de placas, mas é justamente as câmeras do cercamento eletrônico. E a gente vê lá em São Leopoldo, então agora estão colocando em pontos estratégicos de São Leopoldo, Novo Hamburgo já tem, Sapiranga tem, só que eles estão implementando. E eu acho que é uma das maneiras que a gente vai conseguir reduzir não só homicídios, mas também como roubo de carros. Mas teve aumento também, viu, André? Só uma frase, feminicídio, só para variar, viu? Olha só, ano passado foram 3 casos em janeiro. Esse ano, 10 no mesmo mês, ou seja, 3 vezes mais. Tá, a gente já fala, Lu, tem um chamado urgente aqui, porque os brasileiros que foram retirados da China para fugir da epidemia do novo coronavírus desembarcaram em Anápolis, no estado de Goiás, agora, no domingo, ontem. Eles e os tripulantes vão ficar 18 dias num hotel montado lá na base militar. Esse foi o tempo determinado pelo Ministério de Defesa como quarentena. Às vezes perguntam, tá, mas quarentena não é 40 dias? Não, quarentena pode ser 40, pode ser mais, pode ser menos. É um período em que as pessoas vão ficar lá até se comprovar ou não que estejam com coronavírus. Quem está lá e nos traz agora as últimas informações ao vivo é a colega repórter Rosane Ferraz. Olá, Rosane, boa tarde. Desde já, muito obrigado por sua participação aqui com a gente no SBT Rio Grande. Boa tarde, André. Então, falamos ao vivo aqui da base aérea de Anápolis, onde esses repatriados, os 34, continuam em quarentena, isolados e também proibidos de receber visitas. O Ministério da Saúde vai atualizar as informações sobre os repatriados em entrevista coletiva que acontece às 4 da tarde de hoje em Brasília. No primeiro boletim divulgado no final da tarde de ontem, foi informado que os 58 hóspedes, incluindo a tripulação, aí os pilotos, 2 jornalistas que também participaram desta operação, que estão aqui na ala 2 da base aérea, passaram por todas as avaliações clínicas feitas pelo Ministério da Saúde. Até agora, ninguém apresentou sintomas do coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás, que é o LACEN, está analisando amostras de mucosas coletadas dos repatriados e tripulação. O resultado está previsto para sair na quarta-feira. O exame do coronavírus será repetido aí no 14º dia de quarentena. Lembrando que essa quarentena termina aí no dia 26 deste mês. A avaliação médica, como eu disse, inclui pessoas que trabalharam na operação. 2 aeronaves equipadas com UTI estão de prontidão aqui na base aérea de Anápolis. Caso alguma dessas pessoas apresente algum sintoma, será transferida para o Hospital da Aeronáutica. E olha só, entre esses repatriados, alguns já demonstraram interesse de voltar para casa e para os estados deles depois desse período de quarentena. Aqui tem gente aqui do Rio Grande do Norte, do Pará, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e 5 de Brasília, pelo menos 11 pessoas aí de São Paulo, André. E esses repatriados
A saúde deles está sendo avaliada pelo menos 3 vezes ao dia. O próximo boletim médico está previsto para ser divulgado às 4 da tarde de hoje. Essas são as informações aqui de Goiás, André. Obrigado, Rosane, pelas informações. Já durante o final de semana, a Rosane acompanhando lá direto de Anápolis e transmitindo aí para todo o Brasil. Nós queremos agradecer muito também à TV Serra Dourada, né, por estar prestando esse apoio. Não há nenhum gaúcho, inicialmente até tinha informação que teria algum gaúcho nesse grupo, mas não há nenhum gaúcho. Mas é uma informação importante sim, afinal de contas, são brasileiros que estavam lá no centro, né, no centro do novo coronavírus e agora, portanto, já nesse período de quarentena que vai ser de 18 dias para aguardar se tem ou não, e espero que todos, não é, estejam bem nesta grande operação feita para repatriar estes brasileiros. Por falar em doença, em vacina, a primeira etapa da campanha contra o sarampo aqui no ano deve imunizar mais de 245 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, crianças e adolescentes são o alvo desta mobilização que vai até o dia 13 de março. Mas a procura desta faixa etária nesta manhã estava baixa demais. Os detalhes na tela. 2 doses garantem a proteção contra o sarampo. A campanha agora tem como foco crianças a partir de 5 anos e jovens de até 19 anos. Quem não tem nenhuma vai fazer a primeira dose agora na campanha. 30 dias depois complementa a vacina do sarampo com a segunda dose. O importante é fazer 2 doses, ter 2 doses comprovadas em carteira de vacina. A vacina também está disponível para quem está fora desta faixa etária. O desafio das autoridades é trazer as pessoas para os postos para serem imunizadas. Isso porque só em Porto Alegre, no ano passado, a cobertura vacinal contra o sarampo ficou em 80%, enquanto a meta do Ministério da Saúde é de 95%. Em 2019, o Rio Grande do Sul teve 94 casos confirmados de sarampo. Só este ano são 11 registros da doença. Os casos confirmados estão concentrados na nossa região metropolitana e a faixa etária mais afetada é de 15 a 29 anos. A transmissão do sarampo é pelo ar, a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar e respirar. É uma doença extremamente transmissível. Então, cada indivíduo contaminado pelo sarampo, ele pode transmitir, existe uma estimativa de até 18 pessoas que não estão protegidas contra o vírus. Já está aqui Estael Cias com a gente para falar sobre esse tempo. Olha, tivemos chuva no sábado, exatamente como a Metsul tinha já previsto lá no início da semana, Estael. E agora a gente quer saber como é que vai ficar essa semana. Há pouquinho tinha uma chuva aqui em Porto Alegre, Estael. Pois é, né? É a semana começando... Uma chuva passageira. Passageira, com baixo acumulado. E dá para dizer que o Oscar, né, dentro do clima do Oscar, vai para a temperatura que hoje está muito agradável em todo o estado. Vai ser assim durante a semana? Não, vai ser assim. Calor. Nós temos imagens aí dos alagamentos que nós tivemos no sábado, né? Choveu forte. Isso é em Canoas, né? Canoas teve... O maior acumulado do sábado foi em Canoas, 56 milímetros, praticamente metade do normal para todo o mês de fevereiro. Claro, tinha muito calor, foram vários dias seguidos de temperatura em alta. A frente fria chegou e esse choque acabou trazendo chuva forte, mas concentrada. Então, é uma chuva que traz transtorno para a cidade, traz transtorno para o nosso dia a dia, mas não tem efeito na estiagem, até porque foi na área urbana, depois escoou rápido. Áreas que estão mais afetadas pela estiagem praticamente não tiveram chuva. A região de Bagé, região de Pelotas, região lá da fronteira oeste, praticamente não teve chuva no fim de semana. A frente fria passou rápido e trouxe chuva para as áreas da metade norte do estado. Então, nesta semana, nós já temos a influência dessa massa de ar seco e frio, que trouxe essa temperatura mais amena. Aqui nós temos imagens... Rio Gravataí, né? Rio Gravataí, nossa, muito baixo. A gente já dá para observar que já tem impacto no nível dos rios aqui da Grande Porto Alegre, do interior também nem se fala. Olha só, a captação da água no Rio Gravataí foi suspensa. Já não é uma água mais aqui no final, já de muita qualidade. Sim. Então, com um nível mais baixo... sem chance. E olha só, isso aqui é aquelas imagens que a gente via, né? Sim, no norte do país, né? do Nordeste, imagens que a gente vê aqui, está, é assustador isso. É assustador, e até porque se a gente for pensar assim, no curto e no médio prazo, pelo menos nesta semana, o que vai predominar é essa massa de ar seco e frio que trouxe essa temperatura amena e deve manter nos próximos dias um cenário praticamente sem chuva no estado. Nós temos aqui o mapa da previsão de chuva para esta semana.
Essas áreas em verde me indicam volumes muito baixos, na casa de 5, 10 milímetros, eventualmente alguma instabilidade mais relacionada à umidade que vem do mar mesmo. Agora, olhando assim esse mapa aí desse gráfico da chuva, Estael, a gente vê que os índices altos estão aqui na região sudeste. Hoje, em São Paulo, o caos. Inclusive, diversos voos atrasados. Né? Quem for para o aeroporto para ir para São Paulo é bom ficar atento, porque a chuva é impressionante. Eu não lembro de ter visto algo parecido com o que vem acontecendo. Foram em poucas horas 100 milímetros no norte da capital, Isso é na mês grande inteiro. São Paulo, quase 150 milímetros em algumas cidades. E claro, a gente tem que lembrar que é uma área muito urbanizada, né? Então não tem para onde a água escoer, quase 100 milímetros realmente. Os rios Pinheiros e o Tietê completamente transbordaram. É algo que não é muito comum. Tem um bolsão, então, que segura essa chance de a gente ter chuva aqui, ou não tem nada a ver o que eu estou falando? Tem tudo a ver, porque, na verdade, como o Brasil é um país muito extenso, quando chove muito no Sudeste, no Centro-Oeste, a umidade fica toda concentrada lá e acaba faltando aqui. Então, é uma condição típica de verão, chover muito lá e diminuir aqui. E aí, na semana que vem, isso pode inverter. Nós temos aqui um mapa de previsão, esse aqui para o público agrícola, que está muito preocupado, manda mensagem, preocupado quando é que vem uma chuva significativa. As lavouras, principalmente de soja, nessa época do ano, precisam muito de água. Então, na semana que vem, aqui entre os dias 16 e 23, é esse mapa. Então, lá por volta do dia 20, uma frente fria mais intensa vai conseguir chegar ao Rio Grande do Sul. E aí temos, finalmente, essa cor aqui que o agricultor está querendo ver no mapa, que é a cor vermelha, que indica 80, 100 milímetros na semana que vem. Nessa semana, pouca chuva, muita variabilidade térmica. Amanhã devemos ter temperatura perto de 10 graus na campanha, na serra. E mais para o final da semana a gente passa dos 35, 36 graus. Quinta e sexta-feira tem muito calor para chegar no estado e praticamente uma semana inteira de sol. Aqui em Porto Alegre, para a gente ter uma ideia dessa variabilidade de temperatura, amanhã, terça-feira, a temperatura hoje que estava uns 26, 27, amanhã já vai para 29 graus, com mínima de 17. E vai subindo. Vai subindo. 31 na quarta-feira, quinta com 34, sexta com 36 e no fim de semana vai às alturas. Então, muito calor aí ao longo da semana. Claro, é verão, é normal, mas a gente tem essa variabilidade. Hoje, amanhã, fresquinho, depois o calor retorna. E é claro que, como estamos no verão, né, é importante a gente lembrar que, poxa, está chovendo, uma chuva rápida aqui em Porto Alegre, o André disse que não ia chover e a Estael. Não, essas chuvas de verão são normais. Mas assim, elas vêm e vão embora. Sim, e hoje, amanhã tem umidade mesmo. Então, o litoral tem muitas nuvens, possibilidade de garoa. Hoje, amanhã, Grande Porto Alegre, Serra, essa é a perspectiva. Até quinta-feira, obrigado, Estael Cias. Atenção, flagrante em Santa Maria, olha só, um operador de rolo compactador perdeu o controle e a máquina atingiu um muro em uma das principais avenidas da cidade. A imagem é impressionante, quase que a caminhonete ali da Guarda Municipal é levada junto, Luciane Coma. André, e olha, a gente acabou aqui de ter essa informação aqui na produção, que na verdade esse carro não é da Guarda Municipal, e sim da empresa que estava fazendo a recuperação asfáltica aí dessa avenida, que era o pessoal ali de fiscalização, que fica normalmente colocando os cones. É que tá ali fiscalização do lado. Exatamente, que seria então da empresa, nós também antes achávamos que era da Guarda Municipal, mas então é a fiscalização da própria empresa que estava fazendo esse controle, esse bloqueio. Então, essa máquina estava fazendo ali a recuperação asfáltica quando o motorista perdeu o controle. É uma descida e saiu, exatamente, é uma descida. Olha que perigo. Ele saiu ali sem rumo, acabou indo então para a faixa do lado, onde naquele momento não tinha movimento, e foi contra aquele muro que a gente tem ali na esquina. Derrubou um poste, derrubou também uma parada de ônibus, parte daquele muro também. Isso aconteceu na última quinta-feira, durante o dia em Santa Maria. Olha o estrago que ele fez ali, André. Olha só. E ainda que ele parou, porque podia ter ido mais adiante, com o peso que é numa descida, e a gente chamava a atenção. Deixa eu mostrar aqui a tela ali, ó. Põe na tela aqui pra mim. Ali é um local de esportes aqui do lado, olha ali, ó. Aqui no cantinho a gente consegue observar depois o pessoal fazendo exercícios. Então poderia ter acontecido uma tragédia. Sem falar que ele atravessou sem bater em ninguém, ela bateu só no carro ali. Na verdade, né, André, teve uma pessoa que ficou ferida que estava naquela parada de ônibus bem ao lado também. Que foi por causa do poste, né? Exatamente, aí o poste caiu sobre a parada de ônibus e acabou atingindo então essa jovem. Pouco que ele não vira, tu viu que ele bate no carro e ele se desgoverna, ele perde o equilíbrio, esse rolo compressor aí. Exato. E aí, essa vítima que ficou ferida, André, ela teve 2 fraturas na bacia, mas por causa do poste ali, que a gente viu depois, que acabou caindo, ela recebeu atendimento, foi para o Hospital Universitário de Santa Maria, mas já recebeu alta porque, a princípio, não vai precisar de cirurgia. Que bom.
Que bom, né? Mas olha o desespero e foi por muito pouco. Pois é. E agora, ainda em Santa Maria, teve uma confusão. 3 pessoas foram detidas depois de fugirem de uma blitz. Foi uma abordagem da Brigada Militar. Que confusão foi essa, Lu? Nossa, que confusão, né? Olha, dentro do veículo estavam um motorista e 2 mulheres. Aí o veículo foi localizado ali num posto de gasolina e a gente vê nas imagens que o policial estava tentando conter uma dessas mulheres, que ela estava bem alterada, começou a revidar, dando chutes, né? E aí em seguida o policial pega uma arma de munição não letal. A jovem para então de resistir nesse momento. Segundo o relato dos policiais, as 2 mulheres estavam alteradas e bastante agressivas. O motorista, para piorar, estava bêbado. Ele foi detido por embriaguez ao volante. As 2 mulheres foram detidas por resistência e lesão corporal. E os policiais alegam que usaram força moderada para se defender porque elas estavam fora de controle. Não, tem uma que deu um chute ali. Volta ali na imagem. Tava dando chute. Não, deu um chute no guarda ali. Olha ali, quer ver, ó? Ó, primeiro chutou na arma, né? Depois ela ela resiste, olha lá. Daqui a pouco ela descontrole estava bem total. alterada mesmo. Descontrole total. Olha, eu sou do tempo que a polícia a gente tinha que respeitar. Eu já respeitava a mãe e pai. E imagina se não ia respeitar a polícia. Primeiro nem se aprontava para chegar a esse ponto. Mas a polícia, né? É questão de autoridade policial, de ordem, enfim. E ela, aquela ali chutando, e não queria nem saber aonde que estava pegando. Exato. O negócio dela era chutar. Pois é, os PMs e também as mulheres tiveram lesões leves, André. Isso aconteceu às 4 horas da manhã de domingo, na Avenida Presidente Kennedy, no centro de Santa Maria. Pois é, estavam fugindo, por quê? Porque estavam bebendo, né? Por isso que elas fugiram. Né? Exato. Tentaram resistir, piorou ainda, né, a situação. Não, porque aquele estado delas ali é alterado, não há dúvida, a imagem mostra tudo. E se a pessoa está correta, pega e faz o teste do bafômetro, presta as informações necessárias. Se não está devendo nada, não tem por que não fazer isso, né? Mas olha ali, ó, olha o golpe baixo. Parece quase um chute de Muay Thai, assim, na lateral. Ali, não, enfrentando sem medo algum. Sem medo das consequências, absolutamente nada. Absolutamente nada. E olha só, né? O motorista estava bêbado, né? Com certeza. E olha só, em Bento Gonçalves da Serra, foram 3 assassinatos em 4 dias. A própria polícia está fazendo um apelo, né? Essas são imagens do local onde foi o último homicídio. A população está com medo. Há pouco tempo, a cidade, a região da Serra, uma região tranquila. E agora virou uma região de criminalidade. Bento Gonçalves, Caxias. O colega Glauco Paza foi até lá e daqui a pouco vai contar para a gente detalhes, né, a respeito, porque a polícia está desesperada também. Por quê? Porque a polícia precisa de recursos para conseguir combater a violência. Olhem só o que diz a polícia. O Estado tem que dar uma olhadinha para Bento, tem que ter um pouco mais de atenção. O que ocorre é a falta ainda de incrementos para a investigação. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem com mais detalhes, mas não adianta combater a violência sem recursos. Sabemos da dificuldade do governo, mas é um momento, né, de dificuldade que os governos têm que ter a criatividade e ver alguma alternativa para que se tenha recursos para o combate à violência. O tráfico de drogas ligado a toda essa violência, certamente, não há dúvida disso, até porque isso, né, já foi comentado várias vezes, mas algo precisa ser feito. A população da Serra, a população de Bento Gonçalves precisa de uma atitude imediata da polícia. 12h23, agora eu quero conversar com quem tem dores nas pernas, porque para acabar com as dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa, aqui ó, Varicel. Preste atenção nesse recado. Vamos subir de escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio pra elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue.
E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme, esse daqui, ó. Com um Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito, mas muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, olha só, agora eu quero contar uma história para vocês de um motorista de aplicativo que está desaparecido desde a madrugada de sexta-feira aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O carro dele foi encontrado destruído, queimado. Os detalhes na tela. A cada dia sem notícias, aumenta a aflição da família. Minha mãe está num desespero. Minha mãe não dorme, não come, em busca de uma informação sobre ele. Rafael Silva, de 31 anos, saiu de casa no início da noite da última quinta-feira e não foi mais visto. Eu dei tchau para ele, dei um abraço nele, dei um beijo nele, que nem a gente sempre fazia. Ele era um cara muito carinhoso com a família. O ex-soldador trabalhava como motorista de aplicativo há 1 ano. Ele é separado e tem um filho de 8 anos. Por volta da meia-noite de sexta-feira, Rafael aceitou uma corrida para a cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Menos de 1 hora depois, o telefone foi desligado e não houve mais contato com a família. O carro foi encontrado no dia seguinte, nesta estrada, na zona rural de Guaíba. Um morador viu o veículo incendiado e chamou a polícia. Colegas de Rafael se uniram para ajudar nas buscas. A ajuda que a gente tem dentro de Guaíba hoje é entre nós mesmos, através dos próprios grupos, onde os próprios motoristas cuidam, os motoristas. A categoria reclama da falta de segurança em Guaíba. A gente fica muito inseguro, a gente fica com medo de trabalhar. Hoje tem muitos motoristas que estão deixando de trabalhar na noite e quem acaba ficando na mão é o passageiro, né? Em menos de 1 semana, já são 3 casos de crimes envolvendo motoristas de aplicativos em Guaíba. No último sábado, esta motorista, que prefere não se identificar, teve uma arma apontada para a cabeça durante um assalto, logo depois de terminar uma corrida. É pavor, é pânico, é horrível. Tu não sabe a reação. Qualquer movimento errado da gente, que está sendo a vítima, pode desengatilhar, né? E acontecer coisa pior. Ela não conseguiu trabalhar por causa do trauma. Eu falei para os meninos que eu ia de tarde, fiz 2 corridas e voltei para casa porque eu tremia, o corpo tremia. O caso do desaparecimento de Rafael está sob sigilo policial. Vivo ou morto, eu quero ele, porque morto mesmo, a gente quer dar um enterro digno, um desfecho para essa história. É violência assustadora em todo o estado. A polícia de Bento Gonçalves faz um apelo ao governo do estado. Vejam só, eu vou repetir. A polícia em Bento Gonçalves faz um apelo ao governo do estado por mais recursos para combater o crime. Mais uma pessoa foi morta na cidade na noite de ontem. Esse é o 4º assassinato lá em Bento, em apenas 1 semana. Na tela, os detalhes. Uma região que está se acostumando a conviver com a triste rotina da violência, traduzida em tiros. Foi localizado, então, vários projetis de arma calibre 9mm, o que nos leva a crer, né, que é dessas gangues dessas facções que estão agindo na cidade. Na noite deste domingo, um homem de 24 anos, com antecedentes por receptação, foi morto com vários disparos na frente de casa no bairro Zate. Nas câmeras de segurança, as imagens dos suspeitos. Ele fumava maconha, né? Eu dizia para ele, não fuma, meu filho. Para, né? Já é a 3ª vez já que tentaram matar ele. Já são 4 homicídios registrados este ano em Bento Gonçalves. Detalhe. 3 deles foram nos últimos 4 dias e 2 na mesma região e na mesma rua. A própria polícia pede a ajuda do Estado. Precisamos de policiais, né? Nós temos que ter mais policiais na cidade, civis, para poder fazer um bom trabalho. Não queremos que esse ano seja repetido o ano de 18 e 19, onde 52 mortes foram contadas nessa cidade e todas elas relacionada ao tráfico de droga, briga de facções por pontos. Nesta delegacia são 5 policiais, seriam necessários 30, situação que se repete nas outras 3 delegacias do município. Para o seu Heraldo, ficam a saudade do filho e a incumbência de criar 2 netos, agora órfãos. É o que a gente diz, a gente está vivendo num estado que não tem recursos. Em compensação,
nosso estado tem uma polícia extremamente preparada e dedicada. Isso é bom a gente chamar a atenção, tanto a Polícia Civil quanto aí a Brigada Militar. Agora, precisa de dinheiro. A criminalidade crescendo. Tráfico de drogas o tráfico ligado a pelo menos 70%. 70% dessa criminalidade toda. É o momento que a autoridade hoje, e o nosso vice-governador é ligado à polícia, delegado de polícia, delegado Ranolfo, é a hora de se buscar alternativas. Se o Estado não tem dinheiro, tem que buscar alternativa para que os municípios tenham recursos para o combate à violência do jeito que está. Sim, os números estão diminuindo, podem estar diminuindo, mas mesmo assim ainda são muito altos. E para diminuir essa violência, tem que ter planejamento e tem que ter investimento. Muito bem, agora eu quero chamar a atenção para um caso que vem lá da Serra. Vem a câmera 2 aqui comigo. Caso da Serra, porque a polícia está investigando um possível desvio ilegal de água da nascente de um arroio que é usado para abastecer a cidade de Nova Petrópolis, porque desde o início do ano a Corsan vem observando uma baixa fora do comum nos níveis da principal represa lá do município de Nova Petrópolis. E olha só os detalhes na tela agora. Com o auxílio da Polícia Ambiental, foram constatados 3 barramentos. Assim, eram formados pequenos açudes na nascente do arroio. De acordo com as autoridades, a água seria bombeada para o viveiro de uma floricultura. Com drones e fiscalização em loco também, foram caracterizadas ali, a princípio, 3 vertentes, né? A área de preservação permanente, onde ninguém pode ser adonada da vertente, né? Interrompendo aquela água de chegar no manancial, ela agrava um pouco a situação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, que devem ouvir os proprietários da floricultura. Hoje, o nível da principal represa que abastece Nova Petrópolis é de apenas 20% da capacidade total. Desde dezembro, o consumo de água aumentou em 25%, principalmente por causa do calor. Em contrapartida, nesse mesmo período, choveu 5 vezes menos do que o esperado. Para evitar um possível racionamento, a Corsan deve perfurar 3 poços como este ainda nesta semana. Juntamente com outro que já está em operação, eles devem dar 60% da vazão de água necessária para abastecer o município. Além disso, com o auxílio de caminhões-pipa e de outros pequenos reservatórios de superfície, a companhia pretende normalizar a situação. Nós temos implementados, de fato, várias medidas de contingência que nos permitirão garantir o abastecimento pleno para a cidade de Nova Petrópolis. O que a gente pede, independente disso, é que a população se conscientize e nos ajude reduzindo seus consumos. A gente está enfrentando um período de seca, né? Então é importante que, como fez ali o pedido à Corsan, pede para que a população economize água, não tem outro jeito. A gente tem aí uma previsão de mais dias secos. A previsão é só que em março a gente tenha uma recuperação dessa chuva toda que vem fazendo falta. Por mais que chova, choveu sábado bastante, mas é uma chuva muito irrisória, mediante aquilo tudo que a gente está precisando. Bom, por falar em chuva, esses períodos de calor, de sol, perigo muito grande. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de 2 jovens que desapareceram numa represa. É a represa da Maestra, que fica lá em Caxias do Sul. O outro rapaz segue desaparecido. De acordo com familiares, Carlos Henrique de Siqueira, de 14 anos, teria ido à barragem com amigos na última quinta-feira e não foi mais visto, Lu. Pois é, André, algumas peças de roupa do Carlos Henrique foram localizadas às margens ali da represa e aí muita gente começou a auxiliar nas buscas, né? Na tarde de sábado, o Matheus Pereira de Souza, de 17 anos, também foi à represa para tentar, então, auxiliar na busca por o Carlos Henrique da Siqueira, de 14 anos. Aí, na tentativa de cruzar uma margem à outra, num ponto conhecido como Poção, ele acabou afundando, emergiu em torno de 3 vezes e aí desapareceu. Os bombeiros, então, retomaram as buscas hoje pela manhã. Por volta das 9, eles localizaram um dos corpos, seria do garoto de 14 anos, mas ainda, enfim, agora tem toda aquela parte mais burocrática. Eles estão contando com o auxílio de mergulhadores de Porto Alegre ao longo do dia, então, para tentar localizar o outro corpo do outro jovem adolescente, tá? Então, essa represa, André, ela não é própria para banho. Inclusive, a Prefeitura de Caxias está aí analisando a instalação de sistemas de monitoramento ali no local. Agora o pessoal acha assim, água calma, é tranquilo, é muito bom tomar banho. Não, é um perigo muito grande, perigoso. Porque o perigo dessas águas calmas está embaixo. Rede, moinho,
tem galhos de árvores, tem pedras. São áreas sem salva-vida, né? Então tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que o calor acaba sendo atrativo, né? Para se tomar banho em águas assim, mas a gente tem que ter muito cuidado. E teve problema lá em Horizontina. O corpo de um adolescente que se afogou no rio Buricá, ele foi localizado pelos bombeiros, né? Esse caso aconteceu na tarde de ontem, na tarde de domingo. Mesma situação, André. O Eduardo Dunque, de 17 anos, estava ali com amigos, tomando banho no balneário próximo ali na divisa com Criciúmal. E aí, por volta das 4 horas da tarde, ele foi puxado pela correnteza. O jovem chegou a pedir ajuda aos amigos, mas não conseguiu voltar. Ok. Obrigado, Lu. A gente se vê amanhã, então. Obrigado. 12h35. Bom, a gente está ficando por aqui, o SBT Rio Grande desta segunda. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. E eu quero falar com a Débora de Oliveira, viu, Débora de Oliveira? Porque o meu Aimoré foi bem, hein, no final de semana, hein? Eu queria ter comemorado junto contigo, né? Mas tu me Falta jogou Novo para Hamburgo, escanteio hoje. Aí eu tô aqui triste com a minha derrota no sábado pro Internacional, enquanto tu tá todo faceiro aí, né? Que eu tô abraço sabendo. Pro Aimoré. Um abraço grande para Aimoré de São Léo. Ó, buzininha, que eu tô chegando. Buzininha que eu tô chegando, André. Beijo pra ti. Sai da...